Então é simples assim. Eu senti o desordinário romance de mulheres que amam mulheres pela primeira vez. Ele explodiu na minha boca. Alguém disse, essa é sua primeira amante, você nunca vai querer deixá-la. Eu tinha na mente que eu seria uma mulher velha contigo, mas talvez eu sempre tenha tido na mente apenas ser uma mulher velha, escurecendo, em algum outro lugar, com outra mulher velha. Então, eu decidi que era você quando você me achou naquele apartamento tomando uísque de café da manhã. Quando eu vim de volta de Grenada e fiquei louca por 2 anos, aquela vez, quando eu podia ouvir qualquer coisa e minha pele ardia como um nervo e os muros eram como papel e meus olhos não podiam fechar. Eu de repente senti você, no final do meu quarto, esperando. Eu vi suas costas curvadas contra essa cidade que habitamos como guerrilhas. Eu esfreguei minha mão, consciente, contra sua barriga macia, despertando. Uma vez eu vi essa mulher num outro poema, sentada, jogando água na cabeça dela, na pele de uma praia afastada, enquanto ela se ia até seu centenário. Vendo ela, nenhuma parte de mim ficou confortável consigo mesma. Eu a invejei, tão velha e assentada, um certo hábito lavado de seus olhos. Eu devo tê-la reconhecido. Eu sei que eu assisti a ela ao longo da beira das ondas, prometendo a mim mesma, uma mulher velha está livre. Nos meus nervos, algo como desembaraçando, e ela era um lugar para ir, creia-me, contra rajadas de masculinidade, mas naquele então, ela era masculina, mulher velha, pássaro velho de soslaio na asa da água sobre a cabeça dela, jurando sobre a respiração dela. Eu tinha ideia de que ela seria graciosa em mim, e ela poderia ter sido, se eu não tivesse ouvido você rindo em outro tempo e levantando minha cabeça do charme seco dela. Você talhou o mundo aberto para mim. Alguém disse, essa é sua primeira amante, você nunca vai querer deixá-la. Meus lábios não podem mais dizer mulher velha escurecendo. Ela é a paz de uma outra vida que não aconteceu e não poderia acontecer em minha carne e não era paz. Mas vou adentro, mulher velha, prece aos santos de minha ancestria. As mulheres que levando cuia e balde batiam seus peitos em pedra, descamando prole e sorriso. Eu sei, desde aquilo, que uma mulher velha, escurecendo, se arranca de limbo a limbo, se drena do branco, correndo, pele rota e crua, como uma bola de luz brilhante, voando até mulher velha. Eu só agora sei que meu anseio por essa mulher velha era anseio para deixar a mirada aprisionada dos homens. É verdade. Você passa os anos depois dos 30 questionando a sugestão de que você tem sido uma imbecil, ouvindo finalmente todas as palavras que te atravessavam como ar, como tão divertido, ou todas as palavras que devem ter existido enquanto você estava ouvindo outras. O que eu ia querer dizer com essa frase que você diz, deixando-a de lado e, de novo, às vezes, você era enganada. Poemas postos deliberadamente no seu caminho. Às vezes, a estrofe de um vestido amarelo me sentou de pernas cruzadas no meu sexo. Era festa de aniversário abrupta de um menino. Um vestido amarelo para uma tomboy. A apunhalada ritual da feminilidade pega na cintura. Ela tá que nem um menino de vestido, minha irmã maior diz. Uma correção lírica e feminina de uma tia atenta. Não diga isso, ela está ótima e linda. Ótima e linda. Arrumado para estilhaçar você. Para que nunca, até que seja quase tão tarde para não importar, você engula uma parte, algo faltante como uma asa, algum fragmento do seu eu real. Mulher velha, aquele era o fragmento que eu peguei no seu olho. Aquele era o olhar pelo qual me apaixonei. O pedaço de você que você guardou. O seu pedaço deixado. A lésbica, a inviolável, sentada numa praia em um tempo que não ouviu seu nome, ou então teria te afogado dentro do mar, ou você mesma ouviria aquele nome e andaria voluntariamente para o azul emudecedor. Em vez disso, você sentou e eu vi seu olhar e persegui um olho até ele chegar ao final de si mesmo, e então eu vi o outro, o fragmento ardente. Alguém disse,
Essa é sua primeira amante. Você nunca vai querer deixá-la. Há santos dessa ancestria também que eles mesmos riem como piriguetes no prazer de suas pernas e carinham seus sexos em espelhos. Eu me tornei eu mesma, uma mulher que olha para uma mulher e diz: aqui eu achei você, nisso eu estou enegrecendo do meu jeito. Você talhou o mundo cru. Foi como se uma outra vida explodisse na minha cara, brilhando, tão fácil à frente de uma asa, tocando a beira, tão fácil eu vi meu próprio corpo, ou seja, meus olhos me seguiram até mim mesma, me tocaram como um lugar, uma outra vida, terra. Dizem que esse lugar não existe, então minha língua é mítica, eu estive aqui antes. Esse é o poema 10 da coletânea Duro contra a Alma, de uma escritora canadense chamada Dionne Brand, que é uma sapatão negra que escreveu nessa coletânea de 10 poemas palavras sobre lesbiandade, negritude e mar. E porque ela fala sobre negritude, ela fala sobre revolução, especialmente processos de insurreição no Caribe. A origem dela, a família dela é de Trinidad e Tobago. E ela já tem seus, sei lá, quase 70 anos, então a escrita dela, tanto em prosa quanto em poesia e também na produção audiovisual, se dedica muito a olhar para as histórias da diáspora, como a história é forjada, quais são os mecanismos que criam a diáspora. Os mecanismos econômicos, políticos, culturais, os constrangimentos coloniais que forjam a diáspora. Eu escolhi esse poema para começar porque quando eu fui convidada para fazer esse trabalho, eu quis falar sobre um tema que eu não tinha falado ainda, mas que estava me perseguindo, que é como a produção negra de pessoas dissidentes sexuais, especialmente lésbicas e pessoas trans, tem criado espaço para ocupar o mundo a partir da palavra. A minha pressuposição ou a minha aposta depende de pensar que o racismo colonial é, primeiro, um projeto de silêncio, de silenciamento, antes que um projeto de silêncio, e depois um projeto de morte, mortes físicas e simbólicas. E se existe um panorama histórico, cultural, político, econômico, mas também relacional, também psíquico, que quer definir que algumas existências não podem ocupar lugar no mundo, a não ser dentro de uma noção muito estreita e constrangida e coercitiva de extermínio, parece, isso também é parte da minha aposta, que o que a gente consegue dizer cria outros lugares para a gente existir, para a gente ocupar. Aí eu tenho pensado em como compartilhar essa impressão com outras pessoas. Porque a mirada colonial é tão viciante, tão imperativa e funciona tão adequadamente que ela convence quase todo mundo de que a gente realmente não pode ocupar outros lugares senão esses definidos. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Senão esses lugares definidos
esse lugar muito pequeno, muito estreito, esse lugar da morte, definido como o espaço por excelência que a gente pode ocupar. Parece que todo mundo, em algum momento, acredita nessa proposta e se convence que as pessoas negras, especialmente algumas resistências negras LGBTQI, não podem sair do lugar da morte. A gente tem que lidar com a morte sempre, a gente tem que falar sobre a morte, a gente tem que temer a morte, a gente tem que se preparar para a morte, a gente tem que lidar com as mortes efetivas. E parece que toda a nossa produção estética, especialmente a poética, que é o que eu estudo mais, porque eu sou poeta, toda vez que tenta sair disso, toda vez que ousa falar de qualquer outro lugar, toda vez que ousa propor qualquer outra abordagem, corre o risco de ser ininteligível, corre o risco de não ser compreendida, corre o risco de não ser considerada, por exemplo, negra. E aí eu tenho compartilhado a aposta em um conjunto, porque eu sou da letras, aprendi isso para ser professora de português, de ferramentas interpretativas de discursos, para ver se novas formas ou formas questionadoras da mirada colonial conseguem se espalhar um pouco e a gente aprende coletivamente novas miradas para olhar para essa produção, miradas que não estejam mais tão contaminadas pelo ordenamento genocida e epistemicida da colonialidade racista. Então, quando eu fui convidada para fazer esse trabalho, eu decidi falar sobre alguns poemas, começando por esse, porque esse é, para mim, o poema que inaugura a percepção da língua mítica das lésbicas negras, especialmente na poesia, quando a poeta encerra a narrativa que ela está contando, num poema bastante longo, dizendo que, se foi dito que esse lugar não existe, então a língua dela é mítica, a língua dela cria esse lugar. E o último verso é: eu estive aqui antes. Eles dizem que esse lugar não existe, então minha língua é mítica. Eu estive aqui antes. O poema termina assim. Eu tenho ficado muito inspirada por esse poema e me orientado a pensar quais são esses projetos de inauguração mítica que outras poetas negras, lésbicas, inclusive eu mesma, temos fundado. Quais são os espaços, os temas, as imagens, as metáforas, quais são os versos, como a gente organiza estrofes. Aí eu achei que eu ia me livrar de ser professora de português quando eu terminei a graduação. Depois de 6 anos, eu decidi que eu não ia dar aula nunca, porque eu achava dar aula horrível, especialmente dar aula de português, porque todo mundo odeia português. E aí acabo percebendo que cada vez mais eu continuo sendo uma professora de português, propondo ferramentas de leitura e interpretação textual, que são ferramentas importantes para a gente saber também outras formas de estar no mundo, mas mais que isso, formas de reconhecer o estar de outras pessoas no mundo. Aí eu vou ler e comentar com vocês 4 ou 5 poemas. Eu acabei de perceber que eu deixei um livro em algum lugar. Era para estar aqui. 2 poemas da Cidinha da Silva, que estão no livro Canções de Amor e Dengo. 2 poemas da Nina Ferreira, que estão no livro Pérola Marrom. E um poema de Cati Souto, que está no livro Escura Noite, que eu deixei ali em algum lugar, daqui a pouco eu pego. Obrigada, querido. A Cidinha da Silva, além de ser uma amiga muito amada, tem uma carreira bem sólida como prosadora. E esse é o primeiro livro de poemas dela.
Foi publicado em 2016 pela Me Pariou Revolução, que é uma editora aqui de São Paulo, um coletivo de mulheres pretas, eu acho. Todas, pelo menos as que eu conheço que estão no projeto. E esse foi o primeiro livro de poemas dela. Ela se apresenta como uma prosadora mesmo, e ela diz que cometeu esses poemas, que ela não tem muito talento para poesia, segundo ela diz, mas eu acho diferente. Obrigada. Correnteza. Quando ela quer, quer com a força de uma queda d'água, incontestável, indomável, irresistível mergulho, no abismo de água doce e um vazio com gosto de mel, que toma conta de tudo. Esse poema tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Vou dar uma mostradinha para vocês. Ocupa uma meia página de um livro que é bem pequenininho. E é um poema, porque a Cidinha da Silva é uma autora que escreve muito sobre orixalidade no Brasil. É um poema que fala sobre a água como espaço de inauguração do mundo. Então, o lugar que esse poema de Cidinha da Silva cria é a água. E eu gosto sempre de lembrar daquela lenda da biologia, que talvez seja verdade, de que todo mundo veio da água, que tudo começou na água, inclusive a gente saiu de lá há muito tempo que a gente nem lembra mais. Mas a história não está contando só, ou não está contando especialmente sobre uma única água. Está contando sobre um arquétipo, que é uma tradução das céticas e mentalistas para deusa, ou seja, está contando sobre uma deusa que no seu querer tem tanta força, e a força é tão incontestável, indomável e irresistível que cria um abismo de água doce e um vazio com gosto de mel que toma conta de tudo. Esse poema fala sobre uma orixá muito amada na diáspora, que é Oxum, que é conhecida como a mãe das cabeças que não sabem falar ainda. Então é a mãe das cabeças muito jovens, é a mãe de antes da palavra. E aí nesse poema bem curtinho, o que a poeta parece estar nos convidando a fazer é pensar a substância da água como substância inaugural da palavra. E se a gente aposta, ou se a gente lembra, não precisa apostar, só lembrar vai bastar. Se a gente lembra que a água, para algumas culturas e para algumas visões de mundo, é associada com as emoções, com o que se sente, com a senciência. O convite que eu leio com esse poema é que a gente entenda uma proposta que depois a Audre Lorde definiu na sua jornada ensaística, né? De pensar a poesia como a etapa, não é final porque não termina, mas a etapa derradeira de um processo que começa com o reconhecimento dos sentimentos. E a Audre Lorde faz isso para convidar o Ocidente, especialmente o feminismo branco estadunidense, do contexto em que ela viveu, especialmente do final dos anos 70 até os anos 90, para convidar o feminismo branco a pensar novas formas de pensamento não patriarcais. Ela escreve sobre isso, especialmente no ensaio Poesia Não é Luxo. E a defesa dela passa por um trecho em que ela diz: o patriarca branco diz, penso, logo existo. A mãe negra dentro de nós, a poeta, sussurra, sinto, logo posso ser livre. E um pouco depois ela adianta, avança o tema dessa tese num outro ensaio chamado A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação. E ela propõe esse mesmo percurso,
olhar para dentro, entender o que se sente, o que se pensa, expressar pela linguagem da poesia. A crítica que ela está fazendo, e eu abraço muito essa crítica, porque eu acho aguda e generosa, é uma tradição de pensamento que define o romance, especialmente, como a ferramenta da prosa ou gênero da linguagem, ou gênero textual discursivo, por excelência, que permite o pensamento. E aí ela questiona, quem tem tempo para escrever prosa? Quem tem tempo para escrever romance? Ela ecoa uma pergunta que tinha sido feita anos antes dela escrever esses ensaios, ali no começo dos anos 80, pela Virginia Woolf, no Um Teto Todo Seu, em 1949, mais ou menos, em que ela defende que, para mudar a cara do cânone literário, em que só homens são considerados grandes autores, só homens publicam, só homens escrevem, só homens são referências literárias, as mulheres precisariam ter um teto todo seu, uma pensão mensal, uma grana para ficar escrevendo, se dedicando à prosa. Aí sim ia ter uma poeta tão importante quanto Shakespeare. E ela cita vários outros exemplos. Então, uns 30 anos depois, Audre Lorde olha para essa tese, que é fundacional para um pensamento da escrita de mulheres no Ocidente, e diz: a prosa demanda muito tempo, mas um poema a gente consegue escrever quando está no metrô, no intervalo de uma jornada e outra de trabalho, na fila do hospital. Então a gente tem que reconhecer a poesia como um lugar de produção de teoria. E com isso ela está racializando o debate. Não só falando sobre classe, mas falando sobre raça. E redefinindo os termos de um debate consolidado para pensar a literatura de mulheres no Ocidente sobre um outro viés. Que é pensar o que a gente tem condições de produzir, o que o tempo nos permite produzir. Quando a gente não pode se adequar ao tempo, quando a gente não tem dinheiro, quando a gente tem que trabalhar, não tem 6 horas para ficar dedicando à escrita de um romance, por onde a gente vai pensar? Pela poesia. E aí ela fala que a poesia ela não usa a palavra navalha, mas eu fico imaginando na minha cabeça, navalha. É a navalha do pensamento das pessoas negras, das mulheres, da classe trabalhadora e dos povos terceiro-mundistas. Ela fala isso num outro ensaio, que é o Idade, Raça, Classe e Gênero, as mulheres redefinem a diferença. Aquela proposta inicial da Audre Lorde, que eu comentei depois que eu falei o poema da Cidinha, de olhar para dentro, para organizar o dentro, entender o que se sente e propor um processo expressivo a partir disso, tem um peso de ancestralidade para os povos na diáspora, porque essa mesma orixá muito amada, que cuida de quem ainda não aprendeu a falar, que é o rio, essa mesma orixá carrega um espelho. E, como eu falei anteriormente para vocês, com alguma ênfase, parte do exercício, uma parte importante do exercício de estabelecimento, manutenção do racismo colonial é definir o que pode ser dito sobre as pessoas, mas especialmente sobre as pessoas subalternizadas. Esse ordenamento interpretativo costuma definir que a orixá carrega o espelho porque é vaidosa. E a gente sabe que vaidade foi constituída na nossa banda do continente como uma característica fútil, desimportante e típica do feminino. Então, o que essa interpretação propõe é um desmantelamento do quão profundo pode ser o significado de ter uma deusa que é o rio, a água,
a nascente, um manancial emocional de onde a gente pode se compreender e propor nossa expressividade como algo desimportante, como algo fútil, como algo femininamente fútil. É isso que a mirada colonial faz. Criar estereótipos que negativam traços culturais a despeito da sua importância real. A importância real do espelho é permitir o autoconhecimento e não a vaidade. No entanto, as narrativas tradicionais, hegemônicas, racistas, dizem que Oxum carrega um espelho porque é vaidoso e insistem na feminilidade de Oxum associada à vaidade. Isso é o funcionamento esperado da mirada colonial. É isso que ela faz mesmo. É nisso que ela se especializou. E é aí que ela executa os seus projetos de aniquilamento simbólico. Por isso eu escolhi vários poemas sobre a água. Comecei com um poema de Dionne Brand falando sobre o mar, falando sobre uma mulher negra velha molhando a cabeça no mar e como o eu poético ficou vidrado nessa imagem, pensou sua história, pensou a gata que estava consigo naquele momento, pensou o próprio envelhecimento, lembrou de quando era uma criança sendo forçadamente obrigada a usar roupas consideradas femininas, entendeu que uma mulher negra, velha, na beira da água, foge da mirada aprisionadora dos homens e diz que se esse lugar não existe, esse lugar em que uma mulher pode ser velha, amando outra mulher e escurecendo com outra mulher, então a língua dela cria esse lugar. Eu escolhi esse poema e mais alguns poemas sobre a água para compartilhar com vocês essa impressão que eu tenho, essa ideia, esse vislumbre de que a nossa palavra cria novos lugares para a gente estar fora do plano da colonialidade. Nos permite existir além dessas expectativas muito estreitas, muito estereotipadas, muito confinadoras, e nos permite nos criar de outras formas. E aí, para ficar tudo bem coeso, assim, e eu ficar no mesmo parque temático, eu escolhi os poemas sobre a água. O próximo se chama Rio, é da Nina Ferreira, uma poeta de Brasília, que é minha melhor amiga, uma amiga muito amada e uma poeta que eu admiro muito pela sagacidade dos arranjos poéticos e também é uma compositora que faz músicas lindíssimas. E esse poema diz assim: Rio, essa barragem vibrando água, onde cientificamente fica o plexo solar, eu podia desabar e desmanchar, desaguar para o afluente dar de enchente. Bastaria um relâmpago de você, e não seria triste, nem um fruto podre do amor romântico, mas a declaração mais honesta de como desatar a tecnologia das bordas, de como misturar peles e órbitas, anteriormente organizadas em mapa natal, ciclos anuais e sinastria. Essa barragem, você bem soube aquele dia, era a promessa de um rio mágico, níger, âmbar, benfazejo e fundo, preto. E nesse rio, os peixes brilhariam como flashes na mesma rapidez irrefletida do vento, só para te ver deitar, te receber, e a sua pele, suas manchas, seus cílios, mas você não sabia nadar. A neblina meu ori. Vou colocar a densidade do seu corpo dentro de uma cabaça, encantar a rua, fazer o asfalto ficar liso, frio, macio.
A luz âmbar do poste deslizar na janela, dizer que todas as palavras costuram silêncios, todos os peitos se livram do peso, um dia ou por um momento. Vou guardar sua astúcia feito um segredo, saliva das frutas. Acionar meu repeat mental, te ver tomar sol de novo, e de novo, e de novo, e manter meu exagero cardíaco, minha arritmia, minha encantaria, minha teimosia, minha saudade do futuro, irê, melancolia. Vou guardar a dúvida, pura aventura, como quem coleciona conchas, prelúdios do mar. Eu, e aí ela cita Ana Cristina César, imagino como seria te amar. Teria o gosto estranho das palavras que brincamos e a seriedade de quando esquecemos quais palavras. Pérola Marrom é um livro que fala de mar, porque o nome fala pérola logo de cara, e apesar da gente ter uma colonização capitalista da indústria de joias que quase faz esquecer que pérola é um machucado que a concha abraça, esse livro não é sobre joias, é sobre mar. O poema Pérola Marrom, que dá título ao livro, é um poema com o qual eu trabalho muito, porque fala sobre o assassinato de Luana Barbosa, que aconteceu há alguns anos aqui nesse estado, uma sapatona preta que foi morta pela polícia. E é um poema que eu uso muito para entender como essa poesia bem recente, assim, acho que de 2005 para cá, escrita por pessoas negras e LGBTQI, tem conseguido superar o paradigma da dor, imposto à poesia escrita pelas pessoas negras e também pelas pessoas LGBTQI como forma de inteligibilidade. Repito, já falei isso em algum momento. Como se escrever sobre dor, sofrimento, resistência e denúncia fosse condição para que um determinado conjunto de poemas fosse entendido como poesia negra mesmo, poesia LGBTQI mesmo. A impressão que eu tenho é que essa expectativa é outro lugar de manutenção da mirada colonial que quer nos manter num plano restrito de existência, que quer nos atar às narrativas sobre os povos escravizados que vieram aqui ser explorados, assassinados, que não tiveram nenhuma contribuição além da bunda, do samba e da força de trabalho para a constituição de uma nação. E é um projeto epistêmico porque produz conhecimento que é epistemicida, porque depende que muitas formas de produzir simbologia, produzir imaginário, e a gente está numa caixa de concreto que é um relicário de peças do imaginário. Produzir um imaginário contido. Essa mirada insiste que só algumas cabeças, algumas vozes, alguns corpos, algumas ideias vindas de alguns corpos, de algumas cabeças, de algumas vozes, produzem imaginário. Isso é tão comum, tão alastrado e um projeto tão funcional e aí você deve saber de estatísticas assim melhor do que eu, que tem pesquisadoras dedicando seus projetos acadêmicos a apontar a porcentagem ínfima de artistas mulheres, de artistas negras, de artistas negros dentro dos museus, por exemplo, essas caixas formidáveis de colecionar imaginários. E isso, para mim, está fundamentado, está assentado nessa ideia da colonialidade de que a gente não pode pensar, de que a gente só pode pensar esquemas de fuga, de que a gente só pode pensar
respostas à resistência, de que a gente só pode pensar o que se relacione com a matriz da colonialidade racista, que espera que a gente só exista em função de servi-la. E aí, para servi-la, a gente tem que morrer. A gente tem que ser escravizado. A gente não tem que ser sujeito. A gente não tem que ter direito ao pensamento. A gente não tem que ter soberania imaginária. A gente não pode definir quais são os termos da nossa produção artística, intelectual, simbólica. É por isso que tantos editais barram pessoas negras que não falam diretamente sobre morte em seus projetos. O seu trabalho é da favela? Você fala da favela? Vocês sabem que essas políticas operam e essas políticas estão fincadas nessas assunções coloniais, de quem tem o direito ao pensamento livre, à produção livre de imaginários. E aí, o que eu tenho estudado nesses poemas, especialmente no Pérola Marrom, é como a gente ainda é tangenciada pelas expectativas da dor, porque a dor é real. O racismo é um sistema físico, não só imaginário, não só simbólico, é principalmente um sistema físico de coerção, de assassinato, de constrangimento. Então a gente tem que, em muitas medidas, lidar com a raiva, com a dor, com a angústia, com o medo, com viver numa sociedade que não é feita para a gente habitar, que não espera que a gente exista dentro dela, a não ser nos lugares muito determinados para a manutenção dos próprios sistemas de opressão e poder que ela exerce sobre nós. Então, o que eu tenho me encantado em olhar nessas escritas é como essas poetas habitam muitas vezes dois mundos, com um pé ou às vezes dois nesse mundo muito restrito, violento, sofrido, aniquilador, e o plexo, a cabeça, o pensamento nas nuvens do que pode ser. Ou, para usar uma expressão da Nina, no poema A Neblina Meori, saudade do futuro, com a cabeça mirando a saudade do futuro. O Pérola Marrom é um desses poemas. Ela fala sobre o assassinato de Luana Barbosa, mas da responsabilidade de viver com alegria. Vou ler para vocês. Pérola Marrom. Na verdade, todo esse tempo eu tenho atravessado uma linha de constrangimento, tipo equilibrista, com ferro e madeira na mão e uma pérola impronunciável dentro da boca. Essa pérola com certeza é escura, talvez mais para a tinta dos meus olhos. Uma vez disseram, impossível ver sua pupila longe do sol. E sei que meu corpo é equilibrado, sei que é alongado, sei que é forte, embora flácido, fortaleza distinta, mas que aguenta cada miligrama do chumbo, olhar de desprezo, aguenta não ser aquele que é demoradamente admirado, aguenta o terror da chacina dura contra cada variação de tom da sua cor escura, aguenta pouco afago e também sustenta a lustrosa responsa, brincar capoeira com as crianças, ter o axé do orixá que é árvore sagrada e cantar. Não que eu quisesse ser outro ou outra, mas eu li sobre o que fizeram com a Luana, sapatão como eu, mais escura que eu, e pensei, não quero sair de casa hoje. E feito minha mente fosse máquina fotográfica, câmera Full HD, me lembrei do medo que eu sinto às 11 no centro, do meu constrangimento implantado feito chip que botam nos pássaros, com certeza os pássaros sabem, do pavor de que um cara armado, honrado, fardado, me veja como uma ofensa à sua forma e me olhe tanto que eu suma, me grite tanto que eu fique muda, que ele me faça mal. Não que eu quisesse ser outro. Cá dentro do meu ori tem um par de olhos ensolarados e uma paramenta marrom que canta, diz que é de axé que eu seja feliz e Luana também, não só no Orum, mas aqui e em todo lugar. O Pérola Marrom vem imediatamente antes do Rio, que foi o primeiro poema da Nina que eu li, e não comentei nada. O Rio é um poema lésbico no sentido mais tradicional de poesia lésbica, um poema que você escreve para uma amante ou sobre uma amante, entendendo a lesbiandade
como duas mulheres que querem estar juntas sexualmente, afetivamente, politicamente. E a seleção dos poemas no livro é da autora. O que eu sinto, lendo esses poemas juntos, é que ela estabelece um movimento de maré para fora e para dentro. Primeiro fala sobre lesbocídio. E depois fala sobre romance lésbico. Um movimento de pensar o dentro e o fora, o político e o pessoal, que é uma escola do feminismo, né? É uma lição importante, uma metodologia que chegou para mim pelo feminismo e acho que para muitas outras ativistas também. E estabelecer um contínuo espacial de esperança. Pérola Marrom termina demandando o direito de que uma lésbica negra seja feliz, não só depois que ela morre, até porque essa é uma promessa de vida cristã, católica, mais católica do que cristã. E para muitos povos, especialmente os povos racializados da diáspora, o catolicismo é a matriz moral que constrange as suas próprias práticas e cosmovisões, suas próprias práticas religiosas e cosmovisões. Para muitas religiões afro-brasileiras, a morte não é o lugar terrível do fim e não é a única promessa de felicidade, como é para o catolicismo. Para muitas religiões e para muitos povos racializados, o projeto de bem viver é central à subjetivação e constituição no mundo. O direito de viver a vida plena, não só no Orum, depois da morte, no além, no céu, mas aqui em todo lugar. É assim que ela termina esse poema. E no seguinte, é um poema bem melancólico, ela fala que se transforma num rio para receber a amante. O lugar que a poesia dela cria é um rio mágico, níger, âmbar, benfazejo e fundo, preto. Um rio cheio de peixes que brilham como flashes. Um rio que a amante não consegue entrar porque não sabe nadar. Esse é o desfecho do poema. Mas você não sabia nadar. Então, o movimento que ela estabelece é definir, a partir da percepção crítica, de uma reflexão muito contundente sobre pretocídio, lesbocida, uma demanda ou não sei, um brado, um anúncio, uma declamação de esperança. Mesmo que a amante não compartilhe, mesmo que não seja para viver em par. E aí, li esses dois poemas juntos, porque tem sido parte do meu trabalho de professora de português fora da escola, compartilhando propostas de leitura e interpretação de textos, para a gente lembrar que a obra das poetas que a gente estuda é complexa, não é um único poema, né? A gente tem vivido momentos de muita rapidez e um pouco de ansiedade também, em que a democratização da poesia alcança lugares impressionantes, um ginásio cheio de estudante batendo palma para um poeta falando seu poema, estudantes bem pequenininhos. Para poesia, essa mesma poesia que a gente aprende que é burguesa, que é elitista, que ninguém entende nada, que é só romântica, a poesia consegue chegar nesse lugar de democratização hoje. E ainda assim a gente consegue, por causa da nossa pressa, por causa da nossa urgência, por causa da nossa mania de observar as coisas de forma rasa, escolher um único poema de uma pessoa e definir tudo que a gente vai pensar sobre ela a partir daquela única escrita. A poesia é uma obra em curso que se lança no tempo, né? E essa prerrogativa é permitida para praticamente qualquer poeta. As pessoas comparam
o Drummond de tal época com o Drummond de não sei qual outra época. E são essas mesmas pessoas que se recusam a ler 5 poemas, 30 num livro, os 3 livros de poesia de uma autora negra lésbica, que querem escolher o poema em que ela mais fala sobre entranhas, sobre sangue, sobre dor e definir a obra dela a partir daquilo. E com isso a gente, de novo, cede ao projeto de aniquilamento da mirada colonial, que é um projeto de restrição simbólica, e deixa de conhecer palavras incríveis que poderiam mudar a percepção que a gente tem do espaço, mudar o que a gente pensa sobre imagens de rio, imagens de água. Para os povos da diáspora, pensar a água como um espaço fundacional é profundamente curativo e anticolonial, porque a travessia do Atlântico em Tumbeiros foi o primeiro episódio volumoso de desumanização a que a gente foi submetido. O mar era o lugar do pavor, era o lugar do medo, era o lugar da morte. Por isso a Calunga Grande significa ao mesmo tempo mar e cemitério. Então, construir pela palavra um outro lugar para falar da água significa redefinir a própria trajetória, se permitir o futuro, curar o passado. Por isso estou escolhendo poemas sobre a água. E a água, que é que a gente convencionou. A água é água, né, gente? A gente que fica jogando palavras e imagens nela. A gente faz isso com tudo porque a gente não consegue entender nada. Então a gente fica dando nome para as coisas, enchendo de palavras. A coisa é só a coisa em si, está plena em si. E a gente precisa fazer esses exercícios humanos tão frágeis de significação, que é para significar a gente, na verdade. Então a gente convencionou que a água é um espaço da emoção, que a água significa a emocionalidade. E a gente também lembra da água como peso, porque a água pesa muito. E a densidade da água é muito improvável, porque geralmente ela é transparente, incolor, né, como a gente aprende na escola. Como pode uma matéria tão transparente ter tanta densidade, ter tanto peso, ter tanto volume e escorrer, transbordar? É da natureza da água ser incontível, incoercível, não poder ser confinada em barragens. É da natureza da água se espalhar. Então a gente pode criar uma outra metáfora. É da natureza das emoções se espalhar. Se espalhar é aceitar e executar, exercitar mais do que executar sua natureza de movimento. Então a água põe as emoções em movimento. E movimento é um outro tema central para pensar as pessoas negras na diáspora, porque essa foi a nossa grande restrição com a colonialidade, e ainda é. Vou contar uma história fictícia para vocês. Era uma vez uma pessoa que não entra em museus, simplesmente porque não faz parte da sua
seu rolê, não ia na família, ninguém ia para o museu, não tinha museu no bairro onde morava, o museu ficava a quilômetros. Não ia em museu, não tem costume. Acha museu chato. Tem alergia a coisa velha, tem uma ideia na cabeça alérgica, mofada, de que museu é um espaço de coisa velha. A pessoa não vai em museu, coitada. E a pessoa recebe um convite para fazer um trabalho num museu. E ela nunca entrou no museu e pensa, gente, ela vem tanto nessa cidade, nunca entrou nesse museu, ele fica no centro, é perto do metrô, fica do lado do restaurante que a pessoa mais gosta. E ela nunca pisou no museu. Então é um evento chegar no museu pela primeira vez. A pessoa gosta de chegar cedo para não atrasar, porque não acha que isso contribui para o nosso tempo juntas. E pergunta para alguém que está trabalhando no museu, oi, vai ter uma palestra aqui, eu quero encontrar o fulano e o Beltrano, que trabalham aqui, sobre essa palestra. E aí alguém muito gentil, que é negro como a pessoa, um pouco mais escuro que a pessoa, não sabe dar informação precisa e pede ajuda para uma outra pessoa, que é branca, que está com pressa, carregando coisas, e pergunta, querido, e fala o nome do seu colega de trabalho, o local da palestra de hoje, a pessoa que estava com pressa, carregando coisas, é branca. Olha para quem está querendo saber sobre a palestra e diz, tem que esperar aqui na bilheteria. A pessoa veio trabalhar e decide dizer, eu sou a palestrante, e tudo muda. Ah, você tem que descer, é lá embaixo, bem-vinda. Isso é uma história de constrangimento físico. Talvez a pessoa nunca tenha ido em museu, porque não é da sua galera ir em museu, porque não é de uma outra galera aceitar galeras como essa em museu. E isso, esse silêncio avaliador que não precisa dizer a roupa da pessoa, o cabelo da pessoa, a tez da pessoa, só precisa dizer, tem que esperar aqui na bilheteria. Isso é o racismo. Um sistema de constrangimento espacial, não só de aniquilação física e simbólica, mas também de constrangimento espacial. Por isso, o movimento é importante. E por isso, quando, na nossa poesia, na nossa produção, a gente se põe em movimento, põe as coisas em movimento, põe o rio em movimento, põe os peixes em movimento, põe o asfalto em movimento, como no terceiro poema da Nina, que foi o segundo, na verdade, que eu li, mas é o terceiro que eu estou comentando, põe a vida em movimento, aciona o repeat mental para ver de novo e de novo e de novo, até a repetição cria e repete o movimento. Quando a gente fala na nossa poesia sobre o movimento, quando a nossa palavra cria um movimento como espaço a ser ocupado, a gente está desafiando o ordenamento racista colonial do confinamento espacial. E parece que é só um arranjo emocionante de palavras, porque a poesia muitas vezes é isso mesmo, um arranjo emocionante de palavras. Mas é um arranjo emocionante de palavras que tem um projeto de mundo aí. E às vezes a gente para pela emoção. Mas se a gente combinou que a água é tanto uma metáfora para a emoção quanto uma metáfora para movimento, a gente tem que continuar caminhando. Por isso, o último poema que eu vou comentar é
Eu acho que eu vou comentar 2 poemas, não só um. O poder de ver a beleza no que um dia pensei ser maldito, do livro Escura Noite, de Catiana Souto. E eles dizem que eu já não posso ser o que sou e o que me tornei. E na verdade nunca havia sido tão bela, tão cor. E eles temiam, maldita, perversa, indigna. E eu, sorrindo, digo, suave. Enquanto danço por mim mesma, vejo a beleza do que eles dizem maldição. Um giro, um eu esquecido, parte não de mim, um pulo. Correntes longas caem de minha cabeça e das minhas mãos e dos meus pés. Leve, uma pirueta, suave, doce. Lábios macios, um olhar que me perfura. Um não erro. De se amar mulher, de ser mulher. Um poder, não uma maldição. De se ter capacidade de ler tantas linhas, de decifrar enigmas, da mais bela poesia, autora, vida. E sorrindo eu digo, é suave. Nesse poema, o que muito me encanta é a metafórica do movimento. O título, vou repetir para vocês que eu acho ele bem impactante. O poder de ver a beleza no que um dia pensei ser maldito. Conta uma percepção do eu poético. A poeta começa dizendo de eles que a acusam e dizem que ela não pode ser o que é e o que se tornou. E ela tenta, em alguma medida, restabelece, consegue ser o que ela é e o que ela se tornou. E como ela faz isso? Com uma série gestualística de profunda movimentação em libertação, dando alforria para o seu próprio corpo, permitindo que se movimente. Ela dá um giro, um pulo, uma pirueta, solta correntes longas da mão, da cabeça, porque ela dá um giro, dá um pulo, uma pirueta, se movimenta, se lança no espaço, constrange as tentativas de constrangimento, de confinamento físico. Muitas vezes, a gente pode se deparar com poemas que são muito emocionantes, que falam sobre antirracismo, sobre antilesbofobia e sobre libertações e contra-opressões, e ficar tão impactada por isso, porque a gente tem uma conta tão grande de silenciamento e de poemas racistas e de ausências lesbofóbicas, que é emocionante mesmo, que a gente fica emocionado de ver isso. E aí, o convite que eu tenho feito é que a gente transforme essa emoção numa percepção atenta da nova mirada que a gente pode ter para ler essas palavras. E entender quais são os espaços que essas palavras estão propondo. Porque esses espaços criados, esses espaços sugeridos, essas topias, essas topias, esses espaços, esses lugares que a gente cria quando a gente diz, lançam a gente ao futuro, lançam a gente no plano do imaginário, que é esse plano que a gente nem era esperado de ocupar. O esperado é que a gente continuasse mortas, vencidas, deprimidas, encarceradas, subservientes, em silêncio, de cabeça baixa, adoecidas. E que nada na nossa expressão escapasse a isso. Os projetos de subjetivação, vários que têm sido feitos com as produções artísticas contemporâneas de pessoas negras LGBTQIs, têm sido cada vez mais projetos em que a denúncia
em que a denúncia das ferramentas de morte física e simbólica executadas há muito tempo pelo racismo colonial estão convivendo, coabitando projetos de anúncio de outros mundos possíveis para nós, mesmo que esses mundos só sejam imaginários, mesmo que depois que a gente saia daqui, eu volte a ser a pessoa que um segurança branco vai dizer para esperar na fila grosseiramente, simplesmente porque não passou pela cabeça dele que eu poderia ser a palestrante, a ponto de fazê-lo mudar a forma de se referir a mim quando eu dei essa informação. Todas as pessoas merecem um bom dia e uma informação que não seja com raiva. Não só a palestrante, mas tem uma sistemática de repetição relacional, e aí por isso eu falei bem lá no comecinho como a colonialidade estabelecia o racismo também relacionalmente, não só economicamente, culturalmente, pedagogicamente, mas também afetiva, relacionalmente, porque o racismo atua desumanizando não só as pessoas negras, mas há muitas pessoas brancas que se recusam a nos enxergar como gente e viram menos gente na hora de tratar a gente. E isso também tinha que ser um pouco da preocupação das pessoas brancas em atuações antirracistas. Entender como o racismo desumaniza todo mundo. Como o racismo é um projeto de cisão, de ruptura, de apartar contato que atinge a todas as pessoas. E que é muito sistematicamente cruel, repetitivo, assassino contra as pessoas negras, mas as pessoas brancas não estão ilesas. A seus efeitos colaterais também as atingem. Só que muitas vezes, muito mais, o que rola são os benefícios, né? E aí parece que é muito interessante ser racista no contexto da colonialidade, porque realmente oferece muitos benefícios. Mas não existem só esses benefícios. Talvez as miradas coloniais interpretativas impeçam muitas pessoas de terem contato com o que é maravilhoso na literatura, que é a possibilidade de, a partir de uma palavra, a palavra é um conjunto de letras, às vezes colada, impressa, pregada num papel, a partir de palavras, conhecer, habitar, ocupar novos mundos mesmo, mundos impossíveis de pensar, onde a amante vira um rio em que os peixes brilham como flash. A colonialidade rouba possibilidade de todo mundo, quando impede a gente de saber enxergar complexamente, quando nos obriga a ler só uma única coisa, ler de forma rasa, ler, enquadrar, definir e apresentar a partir de um único viés. Por isso eu tenho juntado esses poemas que são principalmente visões de mundo, visão no sentido mais bola de cristal, previsão de mundo, para mostrar o que eles movimentam, o que eles permitem, o que essas palavras não só desconstroem, porque é óbvio que um livro de uma autora negra desconstrói a hegemonia
branca, de uma autora negra, centro-oestina, lésbica. É óbvio que esse livro desconstrói a hegemonia editorial branca, sudestina, masculina, heterocisnormativa, que ordena a produção de livros no Brasil. Isso é óbvio, mas o que, além do desmonte, além da desconstrução, esses trabalhos oferecem? O que eles sugerem? O mundo do impossível, habitar o mundo do impossível, que talvez seja a coisa mais interessante e importante da literatura para mim. Criar o impossível, o novo, o surreal, mesmo que no plano pequeno, pouco importante, confuso da linguagem, impreciso, para que a gente saiba que a gente pode sonhar com o que a gente não vê, com o que não existe, com o que é impossibilitado de existir. Tenho chamado esse projeto de leitura, recepção, primeiro recepção, leitura, interpretação e difusão dessas obras de queerlombismo literário, porque acredito que essas palavras distópicas, tópicas, refundam comunidades pela palavra. E porque essas palavras são feitas por pessoas negras dissidentes sexuais, esse aquilombamento, essa egrégora, essa fundação coletiva de um espaço outro para existir é queer. E por isso é um aquirlombamento. Redefine até as noções mais estereotipadas que a gente aprendeu a ter sobre negritude, que são noções coloniais, né, gente? Essa ideia de dois corpos com duas genitálias diferentes, às quais correspondem duas práticas igualmente binárias, excludentes, simultaneamente opostas, complementares. Comportamentos e condutas, papéis sociais e todo um mundo para ser ocupado a partir de masculino e feminino. Essa ideia faz parte da moral católica, que funda, que fundamenta, que subsidia a colonização. A moral católica que vem civilizar os povos selvagens. São selvagens porque têm sexos incompreendidos, porque têm gêneros que não existem dentro dessa matriz de hegemonia europeia, né? Não é uma matriz pagã, por exemplo. Uma matriz branca, uma matriz colonial, que só consegue ler A ou B, que só consegue mapear a partir de sua ideia de família sagrada, que tem uma mãe virgem, um pai hard worker, um trabalhador marceneiro e uma cria sagrada. É essa moral que olha para os povos selvagens, para os povos tribais, para os incivilizados que devem ser civilizados, salvos, que devem ter suas almas salvas por esse projeto. É essa matriz, essa moral católica, branca, de hegemonia religiosa europeia, que olha para os corpos e diz: vocês não só serão enquadrados, o enquadramento vai servir para produzir a riqueza branca da colonialidade. O enquadramento vai criar fazenda de estupro para que as pessoas escravizadas reproduzam mais pessoas escravizadas para gerar mais dinheiro. O ordenamento colonial é relacional, nesse sentido de estabelecer
formas de sexuar e criar expectativas de relações sexuadas a partir de uma binariedade, macho-fêmea, homem-mulher, feminino-masculino. Isso também é parte do ordenamento da colônia. Daí eu tenho trabalhado com essas obras de sapatonas pretas, de trans pretas, de algumas travestis pretas e outras não, outras asiáticas, outras brancas. Tenho publicado essas autoras, lido, comentado sobre elas, falado com os meus amigos sobre esses livros e tenho compartilhado com muita alegria, apesar de ser repetitiva, é uma repetição que me apetece, que existem coisas lindas sendo escritas no impossível colonial, nesse lugar que o colonial não nos permite habitar. Tem coisas lindas sendo feitas quando a gente simplesmente solta nossas correntes, nossas palavras, nossos pés, quando a gente solta nossas palavras, nossos pés, nossas mãos dessas correntes. E tenho convidado as pessoas que generosamente me escutam a experimentar essas ferramentas interpretativas também, que às vezes significam só olhar o texto por mais tempo do que o primeiro impacto da emoção permite, ou demanda, mais demanda do que permite. É olhar o texto de novo, dar mais uma chance para o texto, ver por que ele repete tanto a palavra água. O que significa água nesse texto? Fala sobre quem? Essa água é como? O que essa água está fazendo? É lindo, é emocionante, mas como ela se movimenta? Que movimento ela cria quando ela se movimenta? Essa inquietação, esse questionamento, essa dúvida generosa que permite a coisa se expressar em sua totalidade, em sua completude, também é um exercício de descolonização da nossa mirada, que está muito mais capturada pelos ordenamentos racistas coloniais do que a gente imagina. Muito mais, está muito mais dominada, está muito mais capturada, está muito mais aprisionada. A gente realmente não tem noção de como isso nos aprisiona. E quando a gente aprende uma noção, a gente já vai ter que aprender outras várias. Essa máquina não para de funcionar nunca. Mas a gente também não para de sonhar nunca. E talvez essa pequena subversão onírica que a gente pode fazer, inclusive quando está dormindo, mas mais bonita será quando fizermos acordadas, seja uma grande ferramenta da revolução que a gente quer para viver o mundo que a gente, mesmo sendo a espécie mais inadequada do planeta, também merece. Muito agradeço a vocês pela paciência, creio que podemos abrir para perguntas. Obrigado, Tatiana. Tem uma coisa que me instiga bastante no seu texto, né? Justamente o seu modo de escrever, né? Como a gente eu tinha te perguntado quando você mandou a sua proposta, é para deixar assim ou é para mudar, né? A coisa de escrever em caixa baixa, de usar o Y ao invés da letra E. Me lembrou muito um texto, há muitos anos eu li um texto da Bell Hooks, em que ela falava de subverter a linguagem do opressor, um pouco de criar a própria linguagem, mas subverter a linguagem do opressor. E aí eu fico pensando de como esse modo de escrita também ele pode
desestabilizar uma certa normatividade, a língua ou da própria escrita. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, dentro do seu plano como escritora, como você, enfim, enxerga mesmo essa nova, essa forma de escrita, essa subversão. Obrigada, André, por essa pergunta. Me faz pensar em um monte de coisas que eu faço automaticamente já. É bom ter um momento para refletir sobre si, né? Eu repito isso muito, assim, mas eu sou muito tímida. E eu sou a única lunar de uma família muito solar. Todo mundo na minha família é solar, todo mundo é carismático, todo mundo da minha família, onde chega, todo mundo sabe o nome, dá bom dia, adora. Até os bichos em casa são solares e eu sou lunar, tipo... A gente tá com um cachorro que já tá com 11 anos, assim, morando lá, e as pessoas na rua, gente que eu nunca vi na minha vida. Oi, Lolo, como você está? Ele melhorou da gastrite? Eu fico, gente, quem é essa pessoa? Esse cachorro conhece até essa pessoa que eu nunca vi na vida e tal. Minha família é muito assim, e eu sou muito introspectiva, muito lunar mesmo, muito pra dentro. E eu não brincava, eu sou a mais velha, né? Eu não brincava com a minha irmã e com o meu irmão. Eles faziam brincadeiras terríveis, na verdade. Eles ficavam gritando assim, Tatiana, socorro, me ajuda. Aí eu ia ver o que era, aí tinha um balde assim na porta, quando eu abria a porta o balde caía na minha cabeça. Eles eram terríveis. E eles riam muito, né, com isso. E eu era muito afastada, assim, eu sempre ficava lendo e escrevendo. O meu rolê era ficar lendo e escrevendo. Há uns 4 anos eu achei o primeiro caderno de contos que eu fiz, quando eu tinha 8 anos. Eu achei tudo ruim e joguei no lixo. Mas eu fiquei feliz de achar, estava na casa da minha avó. E eu fico talhando muito a linguagem como ferramenta porque me permite me expressar com muito conforto. Eu consigo fazer sentido pela linguagem, eu consigo me comunicar. As pessoas têm me reconhecido muito pelo meu trabalho como escritora. Então eu fico muito nessa ferramenta. Antes eu escrevia muito para me entender, escrevia só para mim, não compartilhava e tal. Até os 19 anos, que foi quando eu comecei a publicar zine, eu escrevia sempre para mim. Eu escrevia romance, eu escrevia ficção, eu quase não escrevia poesia, na verdade. E aí, depois que eu comecei a fazer zine, esses zines chegavam para muitas pessoas. Eu tenho 38 anos, né, gente? Sou dos anos 80. Recebia carta de pessoas lá de não sei onde, lá às vezes do México. Chegou uma carta uma vez que alguém tinha levado um zine meu para não sei onde, aí essa pessoa gostou, ela achou meu endereço, me escreveu. E isso me permitia exercer essa tarefa humana que eu faço com muita dificuldade, que é me conectar. A palavra escrita me permitia me conectar. E aí eu comecei a escrever poesia, porque eu estava muito apaixonada por uma sapatão que quebrou meu coração. E eu só podia me comunicar com ela pela poesia, porque ela não queria mais falar comigo nunca mais. Então eu sofria muito, eu escrevia 1000 poemas para ela e sobre ela e tal. E esses poemas começaram a ter relevância. As pessoas me convidavam para falar esses poemas, que eu tinha um blog, né, com esses poemas. Você pode ler aquele poema tal? E aí eu comecei a ler com muita vergonha, assim, muito tímida, tremendo e tal. E comecei a perceber que a minha palavra escrita não cabia no que eu falava. Não tinha saída, não era macio, era muito truncado, eu era muito erudita, muito nerd, né? Lia muito, palavra muito complicada, construções sintáticas bizarras que você não sustenta na fala. E aí eu comecei a escrever de um jeito mais de acordo com o que eu falava. E isso me fez olhar para o uso de maiúsculas e minúsculas no texto, por exemplo. E isso me fez buscar no Y uma alternativa que ao mesmo tempo marcasse minha latinidade e que colocasse um conectivo que parece com o que eu falo. E que não era estranho que nem o I, né? O I, às vezes eu já experimentei escrever com I também, mas fica muito... E língua do pena com a letra I, que é muito infantil, eu acho. Não me apetece tanto. E aí eu coloquei esses índices de informalidade e oralidade na minha escrita, para eu ter mais coerência entre a forma.
com que eu escrevo e a que eu falo. É um exercício também bem egocêntrico, né, como todos na minha escrita, de autorreflexão, de autoexpressão. E hoje eu tenho muita dificuldade, assim, de, por exemplo, estar na academia quando eu sou convidada para escrever algum texto, para alguma coisa acadêmica e tal, aí a galera quer tudo corrigir. Todo mundo pergunta, é para ficar tudo em minúsculo mesmo? Eu falo, menos... Você viu que tem um nome aí, Exu, não está em maiúsculo? Deixa em maiúsculo. Todas as outras coisas é para estar em minúsculo mesmo. Causam um estranhamento, assim, né? Um desconforto, que eu acho legal também, né? Para as pessoas se movimentarem. Às vezes a gente tem a linguagem como muito dada, né? A gente acha que a linguagem, porque é antes de nós, está pronta para além de nós. Mas a linguagem é um acordo, gente. Tipo, eu tenho pensado muito, assim, nas expressões novas sobre o racismo. Privilégio branco é um tema recente. Essa expressão, privilégio branco, o uso dela cotidianamente no ativismo, na universidade, é recente, a gente não tinha essa expressão. E a gente está usando ela agora de forma quase a substituir racismo, o que é muito perigoso. Por mais que seja importante falar sobre privilégio branco, porque ela aponta a branquitude no lugar do racismo, ainda assim eu acho que a gente tem feito isso de forma perigosa, porque a gente está esquecendo de falar que o racismo é um projeto sistêmico de opressão e de racialização, né? Mas eu fico olhando a história das palavras, assim, às vezes a gente toma as palavras como dadas e acha que elas servem para tudo, que elas explicam tudo, que a gente tem inteligibilidade perfeita, porque eu falei aqui, você ouviu aí, e a gente nada disso, né? A gente não se entende nada, assim, a gente elabora, usa e tal, e treina, e ainda assim, uma confusão, ninguém entende. Eu estava conversando com a Denise um pouquinho antes da gente começar, escrevi esse ensaio sobre queerlombismo literário e eu faço muitas oficinas sobre esse tema. E todas as vezes que eu vou para a oficina, alguém fica com raiva de mim, porque eu falo, a tese central é isso que eu comentei aqui com vocês e se resume a mirada colonial espera que a gente só exista com relação a ela, e essa existência é necessariamente uma de resistência. Eu acho que a nossa produção poética pode e tem falado sobre lugares além de dor, denúncia, sofrimento e resistência. E eu falo assim, gente, e às vezes eu falo por 2 horas sobre isso, e sempre tem alguém que vai embora com raiva de mim na oficina falando, porque você disse que a gente não pode falar sobre dor. Aí eu digo, em nenhum momento eu falei isso. Quem diz o que a gente pode ou não falar é o racismo, eu nunca diria isso. Então, mesmo eu tendo um treino muito elaborado, assim, tendo uma super hipervigilância com relação aos enunciados que eu produzo, ainda assim tem confusão. A linguagem é muito precária. Ela não significa nada e é uma pena que a gente tenha escolhido dizer que a gente produz linguagem de um jeito que nenhum outro bicho produz e por isso nós somos racionais, nós somos tão especiais. É uma pena que o que a gente acha que nos faz tão especiais e diferentes das outras espécies seja uma coisa tão precária que não serve para nada, né? Praticamente. O silêncio às vezes comunica mais. O projeto do racismo, por exemplo, é um projeto de um grande silêncio. O racismo é uma imagem, né, gente? É essa imagem que um olhar diz que eu não tenho cara de palestrante. É isso, assim. Então a linguagem é sempre o erro. Ela é sempre o improviso e ela é sempre precária. E eu acho que colocar isso dentro do meu texto tem a ver com me sentir confortável com essa ferramenta que eu uso muito e na qual eu tenho muita fé, mas que não me ilude. E eu acho bom quando as pessoas estranham também, porque aí tem um convite a um questionamento que seja mais coletivo, né? Não fica só uma coisa estranha do texto de uma única autora. Uma proposta de enxergar a própria linguagem de outras formas. Boa tarde, Tati. Tudo bem? Tudo. Você estava falando disso e eu coincidentemente cheguei atrasado. Eu entrei bem na hora que você fala da Audre Lorde um pouquinho antes, mas que é uma coisa que me pega,
que você fala de produzir conhecimento, por exemplo, que é, pelo que eu entendi que ela diz, produzir conhecimento através da poesia, né? Então, como uma coisa que que temos mais possibilidade na urgência do dia a dia, e isso tem sido uma coisa que tem me interessado muito, assim, né? Porque, sei lá, fazendo formações de poesia, tem algum mistério aí que só pode se pensar poesia fazendo, né? Pelo menos para mim tem muito a ver com isso, assim, da possibilidade de uma didática que passa diretamente pela subjetividade individual e corporal de cada pessoa, assim, né? Tenho pensado muito nisso. E aí quando você me fala da linguagem, que é uma coisa que me interessa bastante na sua poesia também, sempre, bom, acho que eu já falei isso para você algumas vezes, assim, mas que me interessa também essa coisa de tipo, eu vou criando formas ali que é a minha cosmologia, assim, que é quase, você não vai encontrar uma outra igual, e aí é o que faz com que o poeta ou a poeta ou o paetê tenha essa exclusividade, né, mesmo assim, você fala, não vou achar em outro lugar, né? Eu fico pensando em que lugar, até porque agora tem me interessado, e aí você tem um pouco mais de experiência acadêmica e pode falar talvez disso, em que lugar essa produção tão autoral, mesmo dentro da decolonidade e tal, consegue ainda se livrar desse monte de amarra e ter esse particular da linguagem mesmo, assim, né? Se não está apenas no pensamento, mas que na linguagem mesmo, na forma, talvez dizendo linguagem numa restrição da ideia, se consegue fazer isso, assim. Embora eu veja você fazendo, por exemplo, sei lá, no artigo queerlombismo mesmo, em algumas coisas está ali ainda também muito da presença poética, mas também a gente tem que dar umas maceteadas para estar dentro do que é o método científico e até onde isso vai. Não sei, tá muito nebulosa a pergunta, não? Não? Ou para todo mundo? Aí você ajuda os outros, Ju. Desculpa pelo tamanho da pergunta. Estou feliz que você veio, né? Sabe que eu sou sua fã, pô. Gosto de como você fala forma na poesia, porque e gosto que a gente pode conversar e falar mal de poesia que a gente não gosta, principalmente. Porque hoje tem uma coisa também de não poder criticar trabalho poético, né? Por causa uma assunção de que subjetividade é igual a poética. Então, a pessoa é o poema dela. Se você fizer uma crítica ao poema dela, você está criticando ela. E aí isso cria um monte de amarras críticas que poderiam... Cria amarras às críticas que poderiam suscitar um panorama bem frutífero, assim, de produção, né? De quando alguém escreve uma coisa e alguém comenta e aquele comentário reverbera mudança no texto e isso insere a gente numa cadeia, não numa cadeia, num deslizamento interpretativo, poético, que ia ser muito, muito, muito importante para chegar nesse lugar que você falou inicialmente da sua pergunta, de reconhecer um texto, reconhecer uma pessoa, uma autora, não a pessoa, a autora, pelo texto. Isso depende de um trabalho reflexivo grande com a linguagem. Depende de se debruçar no texto, se debruçar na própria obra. E eu sou muito formalista. Eu sou adepta dos gêneros textuais. Eu acredito bastante nisso, tenho muita fé nisso, que a gente escolhe gêneros para comunicar determinadas coisas que não seriam tão bem comunicadas em outros gêneros. Por isso a gente tem a prosa, por isso a gente tem a piada, por isso a gente tem figuras de linguagem. A linguagem é especializada. E a poesia, na minha visão formalista, é um acordo entre conteúdo e forma. Não é nem só forma e nem só conteúdo.
É a expressividade que se fundamenta numa articulação indissociável entre conteúdo e forma. E a gente está passando por um momento de superdemocratização da poesia, que eu celebrei há alguns minutos, que, por outro lado, tem sido um momento de homogeneização da poética a partir da expectativa conteudista quanto à poesia. Poesia é só conteúdo, não tem exercício formal nenhum por trás. E isso pode, inclusive, significar, a despeito do que uma ortodoxa como eu quero, uma reconfiguração do que a gente pensa como poesia. Pode mesmo, talvez esteja já ressignificando, e eu que, né, ortodoxamente, fico aqui nesse rolê da prisão, forma e conteúdo e tal. Mas eu tenho pensado muito nessas coisas para estudar a poesia, porque eu gosto muito de ler poemas de outras pessoas e estudar e comentar sobre eles. O queerlambismo é sobre isso, né? É um ensaio sobre textos, é um texto para falar de textos. Eu gosto de fazer isso dessa forma específica, tensionando, levando o gênero ao limite, que eu acho que na prosa eu experimento mais formalmente do que na poesia. Levo o gênero ao limite, minha prosa acadêmica é um pouco estranha para o que a gente entende como prosa, porque o conteúdo é estranho. E eu acho que essa relação não pode ser perdida. Talvez se eu fosse escrever sobre alguma coisa bem quadrada, sobre alguma coisa bem consagrada, a minha escrita ia ser bem quadrada. Não tem como a gente falar sobre o maravilhoso, sobre o impossível, sobre o irreal, sobre o inusitado, com uma restrição formal de linguagem, num TCC que você tem que obedecer à estrutura dissertativa de construção de pensamento. Porque algumas coisas são sobre o mistério. E o mistério não se explica, o mistério não tem uma conclusão, não tem uma síntese. O mistério é, no máximo, para tentar se aproximar, uma hipótese. E aí eu acho que, para chegar nesse lugar de enxergar a linguagem que eu cheguei, eu tô há 30 anos escrevendo. Eu escrevo desde os 8 anos. E eu acho que a gente precisa ter paciência com o que o tempo nos ensina no tempo. E escrever, para muitas pessoas, é um lugar de desabafo. E eu acho isso super legítimo, as pessoas têm que fazer o que elas quiserem das ferramentas, das plataformas. Mas para mim não é. Para mim é um lugar de reflexão, né? Um lugar de reflexão e projeção. E aí, talvez por isso, eu só consiga responder sua pergunta assim, falando muito egocentricamente sobre a minha própria experiência. Mas eu tenho sentido muita falta de espaços formais de elaboração de debates sobre a poética. A gente conseguiu criar um espaço muito bom, que é esse espaço que a gente compartilhou por um tempo, né, enquanto eu fiquei lá no Rolê dos Slams, que é um espaço de apreciação avaliativa, mas não é uma apreciação avaliativa reflexiva. E aí talvez isso esteja no momento próximo, assim, que a gente consiga coletivizar as análises reflexivas sobre o que a gente produz, porque isso também é enfrentar um pilar muito importante da mirada colonial, que é o de quem pode emitir pareceres. Né? Refletir sobre é emitir parecer, é dizer o que se pensa sobre algo. E quem tem o privilégio sistematicamente de fazer isso são subjetividades de elite, né? A universidade acha que é a única que tem o poder de interpretar textos e comentar sobre textos e tal. Então, talvez a gente vá chegar em breve, assim, porque isso é uma sede de autoconhecimento mesmo, né? Uma sede da gente falar sobre nós. Esse grande momento que a gente está vivendo de compartilhar, apreciar e avaliar, vá transbordar ainda no momento de criar avaliações reflexivas sobre os poemas. Eu espero mesmo que isso aconteça e que a gente possa fazer do mesmo jeito que a gente consegue lotar um espaço para ouvir as pessoas falando seus poemas e dar nota, que a gente consiga lotar um espaço para ouvir uma poeta falando sobre como ela escreve o que ela escreve e por quê.
Porque isso é muito importante para a gente. Isso é parte do exercício fundamentalmente humano de pensar. Pensar sobre si, né? Autorreflexão. E a autorreflexão estética não pode ser privilégio das elites brancas, das elites acadêmicas, das elites do pensamento, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Alô, alô. Só adicionando um ponto assim que me interessa, que eu acho que tem a ver também assim pela natureza oral da minha pesquisa e tal, tem um pouco a ver que foi uma coisa meio que eu criei na cabeça assim, talvez alguém tenha essa pesquisa de outro caminho, mas que é a ideia de personas poéticas assim, que na real cada poeta claro que eu não quero falar isso dessa coisa que nasceu com carimbo e vai ser e tal, mas tem um lugar dessa persona poética que é quase que uma característica inapta, assim, né? Quase como se a gente pensar um defeito de fabricação, como o Tom Zé propôs, né? Que é muito irônico, porque, por exemplo, a gente é educado para ser inserido no mercado. Quase que a educação é um remédio e um vírus para a gente, que aí, enquanto poeta, você dá errado para ser inserido no mercado e aí se torna o que teoricamente, assim, o que ironicamente é supostamente um grau maior da capacidade humana, assim, tipo poeta ou professor, digamos. Uhum. Então eu penso muito nessa coisa da persona poética. E aí, combinando com o que você está falando, me parece que é inevitável que você vá falar sobre você, porque é isso. Se você está falando da sua persona poética, né, que aí, sei lá, eu penso no exemplo do Ali, que é muito mais uma persona poética extremamente vigorosa, que ele chegava e aí já estava falando desse jeito e todo mundo, né? E acho que a minha primeira experiência com você, por exemplo, foi uma coisa meio chocante também, porque foi uma coisa dentro dos slams, onde se tem uma fala muito alta aqui, braba e tal, e aí, de repente, aparece uma pessoa que fala com essa naturalidade e tranquilidade, e até mesmo quando é confrontada no sentido de alguém gritar, fala mais alto, eu não vou falar mais alto, porque você, macho, está mandando, eu não vou condicionar meu... E continuar o poema a partir daí. Até para dar bronca, assim. Então, isso, para mim, foi um impacto muito grande da possibilidade. Porque é isso, eu gosto de poesia, gosto da persona poética e o impacto da possibilidade, assim, de como nós vamos conseguir resolver isso para que tenha a possibilidade de todo mundo ter lá seu espaço, digamos assim. Então, assim, essa coisa da persona talvez vá de encontro com isso que você está falando, você só pode mais ou menos falar sobre a sua subjetividade. Lógico que você não pode ser escravizado nisso, sei lá, nesse estilo. Por exemplo, eu tento distinguir um pouquinho a ideia de estilo, que do italiano parece que é grafado, né? Traço, né? Alguma coisa assim, do que é inato mesmo, assim. Então, assim, o estilo me parece que é comércio, porque você consegue criar um caminho que você vai conseguir comercializar. O que é inato, e aí eu digo de mim, assim, por exemplo, eu não consigo fazer nenhum texto, pode ser a coisa mais séria que eu tenho tido na minha vida, vai ter uma piadinha ali que eu falo, nossa, por que eu não me controlo, gente? Assim, tipo, numa pergunta, num negócio. Então eu comecei a achar que isso sou eu mesmo. Aí é onde a gente ultrapassa esse lugar do estilo, que olha, você só escreve com sílabas tônicas, sei lá, só com oxítonas, que é quase que você, não, inventei um jeito de convencer o mercado para um negócio que eu escrevo com oxítonas porque eu não sei outras palavras, tipo assim, né? Não sei, mas também não sei se agora eu virei o louco da palestra. Pensando que teve poucas perguntas, só é importante ter o louco da palestra. Não. Pergunta, claro. Então, eu venho um tanto de outra área. Eu trabalho aqui no MASP com audiovisual.
eu sou estudante de cinema. Então, eu venho de um lugar que não é pensar a estrutura da poesia, de pensar a sua questão formal, mas também a poesia, de alguma forma, a poesia lésbica, a prosa lésbica, que eu fui tentando me aproximar um pouquinho ao longo do tempo, desde que eu entrei na faculdade de cinema, me fez gostar mais de cinema. E eu penso um pouco de, tipo, como conseguir cruzar pensamentos que são, muitas vezes, iniciais, são criados mais a partir da palavra, e como trazer isso para uma linguagem que o cinema mexe com palavra e mexe com materialidade, né? Tipo, como essa possibilidade que você falou que a poesia traz de usar a palavra para ressignificar espaços, entendimentos, sair da narrativa da morte. E é isso, né? Como pensar em realização negra, lésbica, em trazer a palavra, tipo, essa recriação da palavra para a materialidade do cinema, que a gente lida com espaço, a gente lida com coisas que muito palpáveis, né? Que está além desse mistério e dessa imaginação que você fala. E quanto mais eu posso, eu tento estar nesses espaços de discussão, desses imaginários e desse futuro e desses planos de vida. E pensando também em como trazer, intercalar de alguma forma esse pensamento de uma linguagem para outra, assim. Porque eu sempre digo, tipo, literatura lésbica me fez gostar mais de cinema, porque eu vejo que, nossa, essas narrativas podem ser possíveis também em outra linguagem, sabe? E eu tento, tipo, quanto puder, assim, estar bebendo um tanto disso para levar para outro lugar, levar para outro espaço. Eu comecei a ver tipo, imagem e som de uma forma muito diferente depois de lidar com esses outros mundos. E eu acho, tipo, discussões importantes. Você também fala dessa narrativa da morte, do que são essas realizações artísticas negras, LGBTQI. E, enfim, eu estava só, tipo, estou jogando alguns pensamentos só porque estava pensando, né, ao longo da sua fala. São menos perguntas e mais coisas que você pensando aqui para frente. E, eu queria só, tipo, não sei, pode ser depois, não sei se agora, mas retomar umas referências que você falou ao longo da sua fala, sua palestra. Tá, se você lembrar o nome, eu falo a referência. É meio isso. Graças pelos seus comentários. Lembrei de uma coisa importante que eu poderia ter falado e esqueci. A Nina é uma pensadora muito sagaz, assim, a Nina Ferreira, mesmo dos poemas. Ela está escrevendo um ensaio sobre terrorismo visual, o racismo como terrorismo visual. Vai ser publicado numa caixa que eu fui convidada pela N-1 para fazer a curadoria. Vai ter um artigo dela sobre isso, um artigo meu também sobre isso, e textos de outras autoras negras, dissidentes sexuais, sobre muitas outras coisas. A N-1 é essa mesma editora que lançou o Queerlombismo Literário, tá? O Ricardo me convidou, fiquei muito feliz com o convite e chamei ela para escrever esse texto. A Nina me inspira muito, assim, o trabalho dela me emociona muito e o trabalho intelectual dela me permite pensar melhor, eu sinto. E ela fala uma coisa que eu acho muito importante para a gente refletir e como ponto de partida para a gente pensar a disputa imaginária em que a gente está inserida com nitidez e sem desespero, que é o projeto da colonização é um projeto de 500 anos de criação de um repertório imagético de depreciação da negritude. 500 anos de investimento político, visual e financeiro para criar essas imagens. E a gente vai precisar de muito tempo e de um dinheiro igualmente alto para conseguir equiparar e responder e ultrapassar esse repertório com um repertório descolonizado de imagens não depreciativas sobre a negritude. Ela fala isso melhor que eu, na verdade, e de forma muito alerta, assim, para pensar a dimensão do nosso trabalho. E eu penso, acho que de forma parecida como você, que a palavra escrita ou falada é um manancial de imaginários mesmo, de imagens.
Eu me movimento, eu sonho com imagens, eu escrevo a partir de imagens, os meus poemas são muito gráficos, porque eu estou nessa mesma disputa. E eu acho que esses processos de tradução intersemiótica, eles não só são muito interessantes, muito divertidos, muito bonitos, porque tornam uma coisa muito única numa outra coisa muito única e com uma materialidade totalmente diferente, mas eles são totalmente imprescindíveis, né? A gente tem uma tradição de tradução intersemiótica de palavra para audiovisual que contempla basicamente grandes autores, que são brancos, que são homens. E aí, lembrei da Sheryl Clarke, que é uma poeta que eu gosto muito. A Sheryl Clarke tem uma frase muito linda, que é: a poesia sempre foi a professora do autoconhecimento para as pessoas negras. E ela tem uma obra poética, ela é poeta, professora, ensaísta, e ela tem uma obra poética em que ela inventa histórias de lésbicas. A maioria não, mas muitos poemas que ela escreve são personagens lésbicas inventadas. Ela faz uma arqueologia de lésbicas negras, porque essas histórias foram soterradas pelo silenciamento colonial, branquista e heterocisnormativo. E os poemas dela são super gráficos. Ela tem poemas, estou dirigindo, olhos na estrada, mão dentro da sua calcinha, você me sussurra não sei o que lá, passa não sei o que. Muito, muito visual, assim. Fico pensando como essa linguagem do cinema é muito cara, né? Ou ela é talhada para ser cara, porque isso torna excludente e brancamente elitista, assim. E fico com muita sede de narrativas visuais que desalimentem o meu imaginário colonizado sobre corpos negros e subjetividades negras. Então, eu assisto série no Netflix, por exemplo, freneticamente buscando possibilidades. E é óbvio que não tem, porque é um mar de narrativas enviesadas, repetidas, e mesmo produções negras super importantes são super heterociscentradas, assim. É impactante ver isso. Cada vez tem mais personagens negras LGBTQIs ou negras e sexual dissidentes nessas narrativas fílmicas, e a gente importa o nosso imaginário diretamente dos Estados Unidos, né? A gente está importando a nossa retórica sobre negritude dos Estados Unidos cada vez mais, e essas imagens são muito tristes para as pessoas negras. As personagens negras LGBTQI são massacradas por essas narrativas. No ensaio que eu estou escrevendo para essa mesma caixa que a Nina está escrevendo no ensaio, eu analisei a filha lésbica do Raio Negro, a personagem lésbica que tem nessa história. E ela não tem, a namorada dela não tem nome, por exemplo. E isso vira uma piada na família. Então é um seriado que foi muito celebrado, porque é um seriado, como a gente tem gostado de dizer, afrocentrado, todas as personagens são negras, é sobre empoderamento negro, as personagens têm profundidade, menos a filha lésbica, que também é super-heroína. E praticamente, para a narrativa, para ela ser super-heroína, ela tem que abrir mão da lesbiandade dela, porque ela começa a usar roupas de super-heroína, né, aquelas roupas super justas e tal, e começa a ser muito assediada. E aí, até isso vira piada na série. E essa era uma série para ser pra gente, para nos dar algum alento, assim. Sex Education, a mesma coisa. Ai, porque essa série é muito legal, porque fala tão legal, e porque o protagonista tem um melhor amigo negro. Essa série, que é muito legal, muito interessante, muito não sei o que lá, a narrativa constrói uma personagem negra que tem que se fuder, que tem que apanhar, para a personagem branca, que ela sustenta afetiva, emocionalmente, na escola, ter um romance. Essas são as representações que a gente tem. É deprimente, né? Gente, eu vou encerrar com um poema que eu escrevi hoje, porque eu sou poeta, né? Anticolonial é uma fé, e livrai-nos do mal de que a dor que nos tangencia consiga nos definhar, nos definir e nos deter. Amém. Obrigada, viu, pelas presenças.